Ouça-no. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. Atos 7, verso 37. Quero chamar a atenção em particular para as últimas 4 palavras acima, como registradas na versão autorizada inglesa, como em Almeida, edição revista e corrigida. A ele, isto é, vós ouvireis. Em algumas das outras versões não se encontram essas palavras e a razão disso é que elas não constam em alguns manuscritos antigos. Mas eu chamo a atenção para elas porque Moisés, aqui somos levados a lembrar, fez uma declaração que se acha em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. Pois bem, se vocês examinarem o texto, verão que Moisés fez clara e definida a declaração concernente a que se deveria ouvir este profeta que havia de vir. Além disso, já tivemos um relato em Atos capítulo 3 que informa que Pedro cita esta mesma declaração. Porque o Senhor, vosso Deus, levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Atos 3, 22. Pedro desenvolve um pouco o que Moisés realmente disse. Todavia, Moisés disse que Deus levantaria um profeta dentre o seu povo. Ele seria semelhante a Moisés em alguns aspectos, e eles deveriam ouvi-lo. Estevão cita essas palavras, e vejam vocês o objetivo que ele tem em mente. Ele acabou de ser aprisionado e está sendo julgado por pregar que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Esta era a mensagem de todos estes pregadores primitivos, os apóstolos e outros. Mas os membros do Sinédrio não creram nela, pelo que Estevão diz: vocês não conseguem enxergar que, não crendo em Jesus de Nazaré, vocês estão rejeitando o ensino de Moisés? Ele pronunciou esta pessoa e concitou vocês a ouvi-lo, mas vocês se recusaram a fazer isso. Portanto, vocês estão negando o ensino do homem cuja memória tanto reverenciam, enquanto que eu e estes outros cristãos, por outro lado, estamos obedecendo Moisés. Estamos fazendo o que ele nos disse que fizéssemos. E assim aqui, obviamente, estamos realmente no coração e no centro da mensagem cristã. O propósito da pregação cristã é chamar os homens e as mulheres para ouvirem o Senhor Jesus Cristo. Este era o ponto essencial da posição na qual Estevão se encontra. Vocês devem ou não devem ouvir este Jesus? Essa é a grande questão. Era a questão quanto ao Sinédrio e continua sendo a questão quanto a todos nós. Bem, eu imagino que talvez haja alguns que estão perguntando: por que devemos ouvi-lo? Há no mundo muitos que estão dizendo isso. Essa é, na verdade, a ideia da maioria do povo deste país. Não ouvem mais este Jesus. Consideram o cristianismo uma irrelevância, algo antiquado, algo que não fala aos homens e às mulheres modernos e nas condições em que se encontram. Afinal, ele pertence a um tempo que transcorreu há quase 2000 anos. Seria válido que retrocedamos? Devemos ouvir esta pessoa, este Jesus que foi pregado por Estevão e pelos apóstolos? E eu estou aqui para responder a essas perguntas. Primeiramente, devemos ouvi-lo por causa da nossa condição, por causa da nossa necessidade. Esta é sempre uma boa maneira de começar. Você diz: por que você prega Jesus? Por que me pede que o ouça? Bem, eu me volto para você e lhe digo: antes de considerarmos qualquer coisa, examinemos a nós mesmos. Qual é a nossa condição? E no momento em que você encarar essa questão, penso que terá que concordar que a nossa condição é primariamente de ignorância. Aqui estamos, neste mundo que todos nós sabemos como é, com inquietações, com problemas, com infelicidade, com tensões por todos os lados. O que acontece? Você deve começar aí. Mas, em geral, as pessoas não fazem isso. Normalmente,
Elas começam com certas dúvidas, que sucede que elas têm acerca de declarações feitas na Bíblia, e elas fazem as suas perguntas capciosas. Entretanto, essa nunca é a maneira de abordar a mensagem cristã. Não. Eu e você devemos começar por nós mesmos. E se você pensa que somos autoridades, então, naturalmente, não tenho nada para lhe dizer. E também se você está perfeitamente satisfeito consigo mesmo, com sua vida e com o mundo, como ele está, não tenho nada para lhe dizer. Eu poderia dizer alguma coisa sobre você. Penso que você precisa de certas formas de exame, porém não tenho nada para dizer diretamente a você. Absolutamente nada. Esta mensagem não tem nada para dizer às pessoas que dizem, está tudo bem. Pessoas que estão plenamente satisfeitas e que pensam que são capazes de gerenciar suas próprias vidas. O nosso Senhor disse, não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Lucas 5, versos 31 e 32. Sofremos por ignorância, e sofremos por ignorância sobre as coisas que são de maior importância. E a tragédia do homem e da mulher modernos é que eles não se apercebem disso. Eles falam e se jactam do que sabem no sentido científico, mas não param para pensar no que não sabem no sentido muito mais importante. É isto que eu quero dizer. Sei do progresso científico em diversas áreas e me orgulho dele como qualquer outra pessoa. Graças a Deus por todas as descobertas da ciência e pelas conquistas da medicina e por todas essas coisas acerca das quais as pessoas modernas têm tanto orgulho, concordo que são maravilhosas. Mas o que eu quero saber é, que é o homem? Algumas doenças das quais padeço podem ser curadas, e bem curadas, mas continuo aqui depois que você curou minhas enfermidades. E que sou eu? É isso que eu quero saber. Que é a vida? Qual é o propósito e o objetivo da vida e como devo viver? E há depois o problema supremo da morte. Você não consegue livrar-se dela. Conheço pessoas modernas que não gostam de pensar nela, mas é aí que elas mostram que são insensatos, que há algo errado com elas. Elas temem enfrentar os fatos. A morte é uma realidade absoluta. Falamos sobre guerras, etc., e está certo fazê-lo e preparar-nos para elas. Pode ser que haja uma terceira guerra mundial, porém, pode não haver. Todo mundo fala sobre isso. Mas a morte não é uma possibilidade, é uma certeza. Ninguém pode evitá-la e tem que ser enfrentada. E quando você chega a isso, simplesmente vê que é ignorante, que não sabe nada sobre ela. Então, que será que jaz além da morte? Que haverá? Você sabe de pessoas que morrem, mas e depois? Que acontece com elas? Morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Jó 14, verso 14. Sobre esses pontos, a ignorância é terrível, simplesmente não sabemos. E é por isso que eu digo que, de qualquer forma, devemos estar preparados para ouvir esta pessoa, Jesus Cristo. Por que as pessoas se comportam como se comportam? Porque esta e aquela pessoa são infelizes? Porque há tensão entre as nações? Porque ocorrem conflitos? Porque existe guerra? Examinem a guerra objetivamente e terão que concordar comigo que é pura loucura e, contudo, as nações estão em conflito e sempre estiveram. Este século XX é um século de guerras. Qual é a causa disso tudo? Bem, novamente, eu penso que vocês concordarão em que, quando encaram estas questões, veem que os homens e as mulheres estão num estado de pavorosa ignorância. Temos que balancear certas coisas, temos que encará-las todas. Devemos conceder, sem hesitação, que tem havido 100% de progresso do conhecimento científico, mas também devemos encarar o fato de que, com relação a estas outras questões, não houve nenhum progresso, nenhuma mudança, nenhum aumento do conhecimento de forma alguma. O mundo está provando isso neste exato momento. E depois, em acréscimo à nossa ignorância, tomamos consciência do nosso fracasso. Seríamos capazes até mesmo de viver como nós achamos que deveríamos viver?
Acaso conseguimos cumprir nossos propósitos e nossas resoluções? Será que não temos consciência, todos nós, de derrotas e infelicidade, de vergonha e remorso, de algum tipo de frustração? Quem quer que pense um pouco que seja, sabe disso. Vocês encontram isso nas biografias e nas autobiografias. Vocês o encontram em toda grande literatura, em todo grande drama, seja como for. O maior drama é sempre tragédia. Aí está. Os homens e as mulheres mais importantes sempre observaram que a vida é trágica. Há uma espécie de contradição na vida e nos seres humanos que frustram e confundem. E, contudo, temos a sensação de que não fomos destinados a ser assim. Temos a sensação de que as coisas deveriam ser melhores, que poderiam ser melhores, que têm que ser melhores. Essa é a história geral da civilização. O tempo todo estamos cientes do tipo final de frustração de que, apesar dos progressos em alguns aspectos, há retrocesso noutros. Quem quer que esteja disposto a encarar este presente século XX e este presente momento com olhos sinceros, terá que admitir que estamos num estado de terrível confusão. Como vocês explicam o homem com o brilho das suas realizações por um lado e seu medonho e abjeto fracasso por outro? Por que é que esse homem, que pode exibir tão grande gênio no manejo de questões que estão fora dele, é um fracasso tão miserável no manejo de si mesmo e de coisas que estão dentro dele? Por que é que o homem que poderia inventar estas máquinas não pode, de algum modo, produzir felicidade? Qual é o sentido dessa contradição essencial que parece ser parte integrante da natureza humana? Aí está a essência do problema moderno. Uma divindade há que molda nossos fins. Cortemo-los em peças, como bem quisermos. Shakespeare, Hamlet. A humanidade tem sentido isso o tempo todo. Vocês podem vê-lo até no grande e florescente período da filosofia grega. Isso é demonstrado pelo que o apóstolo descobriu quando fez a sua primeira visita a Atenas e viu o lugar tomado por muitos templos. Entre eles, o apóstolo encontrou este altar excepcional ao Deus desconhecido. Inata na natureza humana há esta sensação de que fora de nós, acima de nós, ao nosso redor existem forças e poderes maiores e mais notáveis que nós, e de que somos manipulados. Todos os homens e mulheres que pensam têm combatido essa sensação, têm lutado contra ela, têm tentado livrar-se dela, mas o problema ainda permanece. E o resultado disso tudo é que a humanidade está numa condição de desesperada necessidade. E eu afirmo que essa necessidade é uma boa razão para as pessoas estarem dispostas a ouvir esta pessoa, Jesus Cristo. Uma segunda razão para ouvi-lo, implícita em tudo o que estive dizendo, é que ninguém mais pode ajudar-nos. Certa ocasião, quando uma grande multidão seguia o nosso Senhor, ele se pôs a dizer-lhes algumas coisas muito francas. Ele expôs a verdade a eles de maneira quase áspera, e algumas pessoas não puderam suportar isso. Há pessoas que sempre estão prontas a entreter-se, mas quando descemos às realidades e passamos a tratar a fundo dos assuntos, elas não gostam. E nos é dito que, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. João 6, verso 66. O nosso Senhor viu a multidão abandoná-lo e disse aos 12 apóstolos: Porventura quereis também vós, outros, retirar-vos? Mas Pedro, no momento de inspiração, fitou-o e lhe disse: Senhor, para quem iremos? Disse noutras palavras: Não vamos abandonar-te, não há outro. Já experimentamos outros, já os vimos, e sabemos o que eles têm para dizer-lhe. Eles não podem ajudar-nos. Para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. João 6, verso 67 e 68. Quando vocês enfrentam estas questões e estes problemas supremos que lhes lembrei, terão que chegar à conclusão de que o mundo não os pode ajudar. Ele não tem nada para dizer sobre estas questões, mas vocês dirão: que dizer da filosofia? Tudo bem, leiam filosofia. Ela não os ajudará. Ela pode especular,
Mas isso é tudo. Os filósofos não sabem as respostas. Agora, certas declarações que me parecem básicas em todo este assunto, e se as pessoas tão somente começassem por elas, isso lhes pouparia muito problema e muito desperdício de fôlego e de energia. Aqui está o postulado fundamental. O mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. 1 Coríntios 1, 21. Quer dizer que a filosofia não pode ajudar-nos. Ela tem feito grandes coisas, suas análises têm sido maravilhosas, graças a Deus por ela. É tudo muito interessante e esclarecedor. Mas quando se chega às questões supremas, os filósofos são tão ignorantes como o resto de nós. E isso é verdade não somente quanto à filosofia, mas também quanto às religiões. O melhor que qualquer delas pode oferecer é dizer que, de um modo ou de outro, por fim, vamos livrar-nos de nós e vamos perder-nos em algum absoluto. Vamos ser absorvidos por algum eterno. Isso é tudo o que elas podem oferecer e não podem nem provar isso. É só teoria. Algumas dessas religiões dizem que você terá que voltar muitas vezes ao mundo, que você passa por muitas reencarnações. Essas religiões são sérias. Elas têm sido estudadas durante séculos. Entretanto, todas elas são pessimistas, destituídas de esperança, e não podem responder às minhas perguntas. Há também muitos ensinos excelentes em muitas delas, e elas têm os seus sistemas éticos, etc., muitos bons, mas quando você chega a estas questões fundamentais, elas não podem ajudá-lo. Então, por que sou cristão? Por que eu creio em Cristo? Porque lhe dei ouvidos? Porque lhe entreguei minha vida? A resposta é que todos os outros falharam comigo. O mundo inteiro falhou comigo e eu mesmo falhei. O nosso Senhor o disse pessoalmente. Somente as pessoas conscientes de suas falhas vão a Ele. Elas compreenderam a sua necessidade, compreenderam que nada, nem ninguém, pode ajudá-las ou prestar-lhe qualquer assistência. Contudo, vocês ainda podem perguntar, mas por que ouvi-lo? Quem é ele? Não faça objeção a estas questões. São boas perguntas, perfeitamente justas, e eu tenho algumas respostas maravilhosas. Por que ouvir, então, este Jesus de Nazaré? Permitam-me colocar a coisa nestes termos. Por que vocês ouvem esta ou aquela pessoa? Por que vocês leem os escritos de certos autores? A resposta é que alguém os recomendou a vocês, ou vocês viram a propaganda dos seus livros na imprensa. Tudo bem, isso é muito bom, portanto, apliquemos o mesmo princípio e eu tenho certas recomendações para fazer-lhes. Minha primeira resposta é que todo o Velho Testamento encoraja-me a ouvir esta pessoa. Recomenda-o. É preparação para ele. Na verdade, o Velho Testamento é uma maciça campanha de publicidade em favor de Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. É uma publicidade preliminar. Falo empregando o linguajar moderno. É assim que fazemos as coisas atualmente, não é? Antes de algum evento importante, temos meses e meses de promoção. Similarmente, o Velho Testamento é uma promoção de Jesus Cristo. E alguns grandes especialistas estão falando. Vocês tomam conselho dos peritos? Não tomam? Vocês dão ouvidos a um homem cujo juízo vocês respeitam e valorizam, homem que provou com a sua vida que é um homem digno de ser ouvido. E assim eu ouço Jesus Cristo, porque os patriarcas me dizem que eu faça. Penso que jamais pisou a face da terra uma personalidade mais grandiosa do que a de um homem chamado Abraão. Ele foi chamado amigo de Deus, Tiago 2,23. Ele foi um grande cavalheiro, foi um grande homem, atingiu alta escala em todos os aspectos. Leiam a sua história. Isso me é dito sobre ele. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o, e alegrou-se. João 8, verso 56. Esse homem foi habilitado a viver como viveu, e a triunfar como triunfo, num período que transcorreu 2000 anos antes do nascimento deste Jesus, porque sabia que Jesus viria. Ele viveu pela fé. Abraão tinha seus olhos postos nisso. Ele sabia que Jesus iria aparecer, e ele me recomenda que eu ouça. E os outros patriarcas fazem a mesma coisa.
Se vocês lerem suas histórias, verão que Abraão passou um segredo a Isaque, e Isaque o passou a Jacó. Foi passado de pai a filho. Que era? Era esta esperança que animava o povo israelita, estes hebreus que procederam de Abraão e do seu ancestral Éber. Era a promessa de que Deus ia enviar um libertador. Era esse o segredo que os elevava e os mantinha separados de todos os demais. Todos eles diziam: esperem, ele vem, ouçam-no. Ele terá a resposta. Por isso estou ouvindo a recomendação deles, e naturalmente, na passagem que estamos estudando, sou levado a lembrar-me de Moisés. Em seguida aos grandes patriarcas do livro de Gênesis, vocês chegam ao livro de Êxodo e, de repente, eis aí a figura altaneira de Moisés, o legislador, o homem de Deus. Aqui de novo há um homem que não somente ensina a lei, mas também, como já vimos, aponta para o futuro. O Senhor teu Deus te despertará, um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. E eu lhes mostrei que tudo o que há na lei de Moisés, tudo o que há no ritual cerimonial do templo, tudo aponta para a sua vinda. Assim, de diferentes maneiras, Moisés está dizendo: e ele ouvireis. Moisés é apenas temporário. O grande mestre ainda está por vir. Leiam também os profetas do Velho Testamento. O povo estava em dificuldade. Na verdade, o mundo sempre esteve em dificuldade. Sempre foi e sempre tem sido um lugar de infelicidade e miséria. Não há nada de novo quanto ao estado atual do mundo. Sempre foi assim: bebedeira, infidelidade, divórcio, separação, lares desfeitos, furto e roubo. Todas estas coisas sempre existiram. Todas elas estão descritas no Velho Testamento. A humanidade esteve tentando resolver o problema. Ouviram os mestres, mas o problema persistiu. Havia alguma ajuda? A resposta de Isaías é esta. E esta é a grande mensagem do Velho Testamento. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Sobre que base? Que consolação existe? Bem, diz Isaías, naquele grandioso capítulo 40 da sua profecia, a consolação é que alguém grandioso vem. Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos. Isaías 40, versos 1, 3 e 4. Construa um caminho, uma estrada para o Senhor, para o libertador, o Messias. Ele vem, e toda a carne o verá. Isaías 40, verso 5. Temos aí um sumário da mensagem de todos e de cada um dos profetas. Eles trataram de problemas temporários, eu sei, mas estavam apontando para o futuro. E eu ouço esta bendita pessoa porque os profetas estão, todos eles, recomendando que eu faça. Eles foram grandes homens. Releiam-nos. Leiam estes homens dotados de entendimento e de capacidade. Alguns deles foram tremendos poetas, mas todos eles dizem: não parem comigo. Eu não entendo isso plenamente. Tudo o que eu sei é isto, que eu tenho uma mensagem. Há alguém que vem. Ele é aquele a quem se deve ouvir. Esperem por ele. E chego depois ao último profeta, João Batista. Ali está ele, este homem extraordinário, pregando no deserto. Houve 400 anos de silêncio e a desesperança dominou as coisas para o povo judeu. Subitamente soa uma voz tonitruante, digamos assim. Um homem fala, um homem estranho, e as pessoas ao ouvi-lo dizem: este deve ser o Cristo. E João diz: eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Lucas 3,16. Não, não, diz ele, eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Lucas 3, verso 4. Eu não sou Cristo, sou enviado adiante dele. João 3, 28. Ele virá depois de mim, mas embora venha depois, ele será preferido a mim. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3, verso 30. Assim, quando ouço João Batista, ouço dizer-me: a ele ouvireis, ouçam-no. O que ele diz é o que importa. Que recomendação! A totalidade do Velho Testamento. Não somente isso, porém, tenho dado ouvidos a este Jesus porque ele é recomendado pelos apóstolos. Porque é uma coisa chamada igreja cristã?
Como foi que tudo começou? Bem, é dado a vocês um relato nestes primeiros capítulos do livro de Atos. A igreja não é uma instituição humana, tampouco é uma sociedade como a sociedade real ou como qualquer destas sociedades iniciadas por grupos de cientistas ou de filósofos e pensadores. Os homens têm iniciado muitas sociedades e instituições, e elas são valiosas e muito úteis, mas a igreja não começou desse jeito. Nenhum ser humano teve a ideia de iniciar a igreja cristã. E então, como foi que a igreja veio a existir? Se vocês lerem a narrativa, verão por que eu ouço este Jesus. Observo homens como Pedro ou como este homem Estevão. Observo João e todos os demais apóstolos. Que eram eles? Eram apenas homens muito comuns. Eram pescadores, trabalhadores braçais, não eruditos nem filósofos, e contudo vejo-os levantar-se e falar de um modo que confundia as grandes autoridades religiosas. Vejo-os operar milagres e tornar-se um fenômeno. Vejo todo mundo os ouvindo e os vejo encarar até o sinédrio, cujos membros estão embasbacados pelo que eles estão fazendo. Que é isto? Pois bem, para mim só há uma resposta. Não é uma coisa dos homens, e eles concordam. Quando Pedro e João tinham operado o milagre da cura do coxo, que ficava junto à porta chamada Formosa do templo, o povo foi se reunindo ao redor deles, elogiando-os e prontos a reverenciá-los. Mas Pedro disse: por que olhais tanto para nós como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Atos 3, verso 12. Não fizemos isso. Foi Jesus, aquele que vocês crucificaram. Ele fez este milagre. E um milagre tinha sido feito, não somente ao coxo, mas também na vida dos apóstolos. Não se pode entender estes apóstolos à parte deste Jesus. Ele os tinha transformado, tinha feito deles o que eles vieram a ser. Ele tinha vindo a Pedro, que tinha sido tão covarde que, para salvar a pele, negara seu maior amigo e benfeitor, e fizera deste um inflamado profeta, um homem cheio de coragem, disposto a desafiar o sinédrio e o mundo inteiro. Por isso me disponho a ouvir aquele que pôde fazer tal coisa com Simão Pedro. Estes apóstolos o recomendam a mim. A mudança ocorrida na vida deles, eles mesmos diziam, era toda devida a ele. Eles eram os homens responsáveis pelos evangelhos. Eles diziam: nós estivemos com ele, nós ouvimos o que ele dizia, observamos as suas ações, por isso o pregamos. Eu ouço este Jesus tendo em vista a recomendação dos apóstolos, as pedras fundamentais da igreja cristã. E eu acrescento ainda o testemunho e a recomendação dos grandes mártires dos primeiros séculos, alguns notáveis, outros homens e mulheres completamente desconhecidos. Todos eram animados pelo mesmo Espírito, todos prontos a morrer por este Jesus, todos dizendo que tinham tido tal experiência com ele, tal transformação de suas vidas, que preferiam sofrer a morte a negá-lo. A morte já não era nada para eles. Jesus é que era importante. Ele era tudo para eles. Ouçam-no, dizem eles. Ouço a mensagem que deles vem das catacumbas, dos arredores de Roma, e também os ouço em muitas outras partes do mundo. Ouço os que, perseguidos, confessavam sua fé, e os mártires deste país. Todos eles, através dos séculos, me dizem: ouçam-no. Leio a história da nossa própria terra e vejo que alguns dos mais importantes personagens que já viveram eram estas pessoas cristãs. Esses cristãos foram os benfeitores do nosso país. De onde vieram os nossos hospitais? Vieram da igreja cristã, de homens e mulheres cristãos. A lei dos pobres veio da mesma origem e foi a mesma coisa com o sistema educacional. Pois bem, eu tenho que dizer estas coisas porque as pessoas em geral as ignoram. Você não deve mostrar gratidão a nenhum partido político pelos hospitais ou pela educação ou pela assistência assegurada pela lei dos pobres. Todas estas coisas nos foram dadas por pessoas cristãs, e estas dizem que o fizeram devido ao que este Jesus tinha feito por elas. Ele as transformara de tal modo que lhes infundira compaixão, amor pelos outros, o desejo de ajudar outras pessoas, e todas elas me recomendam que o ouça. Esse é o seu testemunho.
Estas são recomendações externas que me concitam a ouvi-lo. Mas eu tenho um motivo ainda mais forte para ouvi-lo, qual seja o convite que ele me faz. Olho para eles nestes evangelhos e o ouço chamar. Vinde a mim, diz ele. Aprendei de mim. Mateus 11, 28 e 29. Vocês devem enfrentar estas coisas. Aqui vocês são confrontados por fatos, pela história, por um fenômeno extraordinário. Examine a autoridade reivindicada por este Jesus. É isso que Estevão está dizendo realmente. Por que Estevão prega? Porque ele o recomenda aos membros do Sinédrio? Por que diz ele que eles estão cometendo um trágico erro ao rejeitá-lo, como todos eles tinham feito quando o crucificaram poucos meses antes? Por que ele deveria ser ouvido? Por que Moisés nos diz que o ouçamos? Porque todos eles nos dizem que o façamos? É porque ele reivindica para si uma autoridade única. Diz ele, ouviste que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo. Mateus 5, 27 e 28. Observem esta pessoa, a pessoa de Jesus. Ele está caminhando pela praia e ali estão alguns pescadores consertando suas redes, lavando seus barcos, trabalhando com seu pai. Ele olha para eles e diz, vinde após mim. Ele espera que eles deixem tudo imediatamente, que deixem seu pai, o barco e sua ocupação. Vinde após mim. Mateus 4, 19. E eles vão. Ora, isso é um fato. Foi por isso que o cristianismo veio a existir. Quem é esta pessoa? Ouçam-no. Ele se levanta e diz, eu sou a luz do mundo. João 8, verso 12. O quê? Um carpinteiro, um homem comum? Que parece? Ele se levanta e, num mundo cheio de dificuldades, como este, no mundo de trevas, no mundo de ignorância, de fracassos, declara, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Não é disso que vocês precisam? Ouçam-no novamente. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, verso 6. Ele diz, siga-me, e eu conduzirei você à verdade. Eu o conduzirei à paz. Eu o conduzirei à felicidade. Ouça-me. Esta pessoa afirma que tem poder até para perdoar pecados. Perdoados estão os seus pecados, disse Jesus ao paralítico. Marcos 2, verso 5. Os fariseus lhe trazem uma mulher apanhada no ato de adultério e lhe dizem, vamos então agora pô-lo à prova e ver o que ele faz. E o que ele faz é mostrar-lhes que eles são igualmente culpáveis em seus corações e em suas imaginações, e eles se safam com vergonha de si mesmos. Depois ele diz à mulher, nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. João 8, verso 11. Portanto, aqui está a questão. Quem é que faz estas reivindicações? Quais são as bases para ele levantar-se no mundo de trevas, ignorância e fracassos e dizer, eu sou a luz do mundo? Que direito ele tem de dizer isso? É perfeitamente correto fazer estas perguntas e aqui estão as respostas a elas. As bases sobre as quais ele fala são que ele sabe que ele é o cumprimento de todas as profecias do Velho Testamento. Torne a ler a história acerca de João Batista, no princípio do capítulo 11 de Mateus. Pobre João Batista, ele profetizou que o nosso Senhor viria e dizia às pessoas que o seguissem. Um dia ele estava com 2 dos seus seguidores quando Jesus passou por ali e João lhe disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. E, todavia, vejam o pobre João agora. Ele está definhando numa única e escura prisão. Perdeu a saúde, sente-se infeliz, está muito mal. Vai se enchendo de dúvidas. Por isso envia 2 dos seus seguidores a este Jesus com estas palavras. És tu aquele que havia de vir? Mateus 11, verso 3. És aquele que estamos esperando, aquele que todos nós, como profetas, prenunciamos? Ou afinal erramos e temos que começar a procurar algum outro? E esta é a réplica que o nosso Senhor manda de volta a João. Ide e anunciai a João, diz ele, as coisas que ouvis e vedes. Quais? Os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Mateus 11, versos 4 e 5. Por que ele diz isso? Há somente uma resposta.
Os profetas haviam profetizado que quando o grande libertador viesse, ele seria o tipo de coisa que ele faria. Assim diz com efeito o nosso Senhor: voltem e diga a João as coisas que vocês me viram fazer, e que ele se decida a respeito. E o nosso Senhor acrescenta: e bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. Ele é o cumprimento de todas as profecias. Ele não hesita em dizer: Abraão exultou por ver o meu dia. João 8,56. Não há como questionar isso. Mas o nosso Senhor vai além. É por isso que vocês devem ouvi-lo. Uma vez ele falou com um mestre judeu muito culto chamado Nicodemos. Este homem estava argumentando com ele porque, apesar de ser um mestre, não podia entender o que o nosso Senhor estava dizendo. E lemos: Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo, ouçam isto, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. João 3, versos 10 e 13. Por que ouvi-lo? Vou contar-lhes porque eu o ouço. Eu mesmo não posso salvar-me, e nenhum ser humano me pode salvar. Não posso receber luz de ninguém e de parte alguma do passado ou do presente. Sei que jamais vai aparecer alguém que seja melhor que ele. Quero saber algo sobre mim. Quero saber algo sobre a vida. Quero saber algo sobre a morte. Quero saber algo sobre Deus. Estou cansado de especulações. Posso especular e teorizar tão bem como qualquer outro. Mas eu quero autoridade. Quero alguém que me possa dizer: eu sei. E aqui está o único que pode dizê-lo. Confúcio, Buda, Maomé e todos os outros, nenhum deles disse isso. Eles não sabem. Contudo, há um que declara que veio do céu, que veio de Deus. Ele viu a face de Deus. Ele fala como testemunha direta e imediata. O nosso Senhor vai mais longe. Ele diz: eu e o Pai somos um. João 10, verso 30. Escutai-o. Ele diz: eu vim. João 10, 10. O Filho do Homem veio. Lucas 19, 10. Ele não nasceu de modo natural, comum. Nasceu de uma virgem. Não teve pai terreno. Há um mistério, há um milagre, uma maravilha em torno do seu nascimento. É por isso que ele fica dizendo: eu vim. Ele não diz: eu nasci. Ele foi um visitante neste mundo. Ele diz: vós sois de baixo, eu sou de cima. João 8, 23. Como foi tantas vezes assinalado antes, eu, o nosso Senhor, estava falando a verdade. A verdade ou era um completo lunático. Não há alternativa. Ou ele falava palavras sóbrias e verdadeiras, ou era um louco. Mas examine as provas. Tome-nas em conjunto. Examine todo esse testemunho e todo este registro. Em acréscimo, ouçam isto. Aqui estão mais razões para ouvi-lo. Examine o que ele diz, sim, mas examine também o que ele faz. Já lhes lembrei sua resposta a João Batista. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados. Os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. Lucas 7, 22. Vocês acham que o cristianismo e a igreja cristã existiriam se estas coisas não fossem verdadeiras? A ideia de que vocês podem ter o cristianismo sem o elemento miraculoso é puro absurdo. Os milagres o atestam. Em seu evangelho, João sempre lhe chama sinais. E lemos no capítulo 14 que ele se volta para o hesitante discípulo Filipe. E lembre-se de que não há nada de novo nas dúvidas que vocês têm em suas hesitações, em seu ceticismo e em sua negação em seu próprio tempo. Há quase 2000 anos ele foi rejeitado. E ele diz: ainda que vós não creiais em mim, crede nas obras. João 10, 38. Creio em mim por causa das mesmas obras. Praticamente ele diz: por que vocês não enfrentam os fatos? Deixem que eles lhes falem. Se vocês não aceitam as minhas palavras, o meu ensino e o meu testemunho, ouçam a prova dos fatos. Eles aqui falando a vocês, e eles proclamam quem eu sou. O povo disse a respeito dele. Na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. João 10, 41. E depois acrescentem a isso a vida perfeita do nosso Senhor. Ninguém pôde apontar o dedo para ele.
Ninguém pôde acusá-lo de qualquer má conduta ou de qualquer falta. Ele prestou perfeita obediência à santa lei de Deus. Foi tentado pelo diabo. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4, verso 15. Moço, moça, você está pronto para ouvir este Jesus? Aqui está um homem que esteve neste mundo, como eu e você. Ele foi tentado. Todas as insinuações e alusões do pecado se lançaram contra ele. Tudo que nos derruba foi lançado contra ele. Ele jamais caiu. Jamais. Ele venceu Satanás no ápice da sua tentação. O diabo pôs em ação todas as suas reservas, mas o nosso Senhor o derrotou completa e absolutamente. Você não se dispõe a ouvir alguém que pôde mudar por este mundo sem se sujar, sem se manchar e sem se corromper? Eu estou pronto a ouvi-lo. Este é o tipo de pessoa com quem eu desejo ansiosamente me encontrar. Quero ouvir o que ela tem para me dizer. Quero ficar parecido com ela. Essa é a razão pela qual eu ouço. Depois eu ouço seu ensino perfeito. Já me referi ao seu ensino sobre Deus. Ele fala como alguém que o conhece. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. João 1, verso 18. E eu nada sei sobre Deus, finalmente, fora o que ele me disse. E depois eu leio este Sermão do Monte. Aí está ele, em toda a grandeza do seu ensino ético. Meus caros amigos, costumamos falar sobre os nossos progressos e avanços. Diga-me, quanto o mundo tem progredido na questão do ensino ético, do ensino moral, desde que o Sermão do Monte foi pregado? O mundo teve quase 2000 anos para melhorar, baseado no Sermão do Monte. E melhorou? Não, não. O mundo ainda tem que voltar a ele, ainda tem que citá-lo. Ele ainda permanece como a sua singularidade completa e absoluta, como o supremo profeta e mestre de todos os tempos e de todo o universo. A seguir, observem-no quando ele enfrenta sua própria morte. Ele sabe o que vai acontecer. Ele o encara resolutamente. Ele pode evadir-se disso, pode evitá-lo, mas manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Lucas 9:51. Vejo-o no jardim suando gotas de sangue. Por quê? Porque ele foi solicitado que levasse sobre si os pecados da humanidade. Ele sabe o que lhe está destinado, sabe o sofrimento que o espera, ser separado de Deus, ainda que por um segundo. Ele diz: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Marcos 14, verso 36. Ele morre na cruz. Eu rogo a vocês, vejam-no moribundo ali e ouçam-no. Tiraram o seu corpo e o puseram num túmulo. Vou dizer-lhes porque eu o ouço. Ele saiu daquele túmulo. Se não tivesse saído, vocês não estariam aqui agora, e eu não estaria num púlpito. Se ele não tivesse saído daquele sepulcro, o cristianismo nunca seria cristianismo, mas ele saiu, rompeu as ânsias da morte. Ressurgiu triunfante sobre um túmulo. Ninguém jamais tinha feito isso antes. Ele foi o primeiro a ressurgir dentre os mortos. Não uma simples revivificação ou ressuscitação, como aconteceu com certas pessoas que ele próprio ressuscitou. Eles subsequentemente morreram. Ele ressuscitou para nunca mais morrer. Ele venceu a morte e o túmulo. Pois bem, aí está um fato puro e simples. E por isso eu ouço. Aí está alguém que venceu o último inimigo, sim, a morte e o túmulo. Estes apóstolos foram testemunhas disso. Eles o viram crucificado, viram-no morrer, viram seu corpo sendo enterrado, viram-no posteriormente. Ele apareceu-lhes em recintos fechados. Eles tocaram nele, ele comeu com eles, falou com eles, subiu ao céu na presença deles. Se essas coisas não tivessem acontecido, como aconteceram, reitero, jamais existiria uma igreja cristã. Eu vejo estas coisas e digo: quem é este? Este é único. Estou pronto a ouvi-lo. E depois, finalmente, envia ele o Espírito Santo. É a prova final de quem ele é e do que ele é. Ele disse que ia fazer isso e o fez no dia de Pentecoste, como estivemos recordando na última vez. Deixe-me então resumir todo o assunto. Por que ele fez isso tudo?
Observem esta pessoa única, este personagem profetizado através de todos os séculos. Afinal, ele veio. Veio daquela maneira extraordinária, como um bebê em Belém, em completo desamparo, nascido na pobreza. Trabalhou com suas mãos durante todos aqueles anos e depois pregou só por 3 anos. Morreu e foi sepultado, mas depois houve a ressurreição e a ascensão. Que se pode dizer sobre tudo isso? Por que ele o fez? E a estonteante resposta é que ele o fez por nós. Ele o fez por vocês. Ele o fez por mim. Ele o fez por causa da nossa ignorância, por causa do nosso fracasso, por causa do nosso completo desamparo. Por isso estou pronto a ouvi-lo. Ele é aquele que nos veio libertar. Ele se submeteu a tudo isso a fim de que eu e vocês pudéssemos ter exatamente aquilo de que necessitamos acima de todas as outras coisas. Oh, eu imploro a vocês, eu rogo a vocês, contemplem-no novamente. Observem esta pessoa que tem tanto poder, que pode até ressuscitar mortos. Mas, observem sua compaixão, observem sua empatia conosco, observem sua piedade. Eis o que leio. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Lucas 15, verso 1. Os pares da sociedade aproximavam-se dele e tinham uma recepção maravilhosa. Estes fariseus espertos, crentes em sua justiça própria religiosa, diziam: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mateus 11, 19. Faziam mofa dele e diziam: ele está pronto a receber prostitutas. Ele aceita qualquer um. Aceita o refúgio da sociedade. Todavia, que coisa maravilhosa, que tal pessoa tenha estado pronta a receber publicanos e pecadores. Ele se lamentava por eles. Diz-nos Marcos que quando ele viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Marcos 6, verso 34. E ele tinha vindo para libertá-los. Com toda a sua glória e poder e autoridade, ele se humilhou a fim de poder libertar-nos. É por isso que devemos ouvi-lo. São essas as suas reivindicações. Mas, por último, há outra razão que se alteia acima de todas as demais. Eu lhes digo que o ouçam, porque há muito tempo Moisés disse: a ele ouvireis. Mas eu ouço mais alguém que diz isso. Leia o relato do que aconteceu com ele e com Tiago, Pedro e João, quando subiram ao alto de certo monte. Ali ele se transfigurou diante deles, suas vestes fugiram e seu rosto brilhou cintilante. Ele se transformou. Algo da glória eterna se mostrou através do seu ser, influindo até na sua roupa. Lemos então: eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Mateus 17, verso 5. Quem está falando? Do céu Deus está falando. O apóstolo Pedro, na velhice, escreve sua última carta e diz: não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. E Pedro acrescenta: e ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. 2 Pedro 1, verso 16 e 18. Por que ouvir este Jesus? Meu prezado amigo, ele não é recomendado somente pelos patriarcas, pelos profetas, pelos reis, pelos apóstolos, pelos mártires, pelos que perseguidos confessaram sua fé e pelos reformadores. O próprio Deus o recomenda. Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o, ouvi-o. E o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, santa e bendita, veio no dia de Pentecoste e vem dizendo a mesma coisa daquele dia em diante. Ele tem operado em você e lhe tem dito: ouça-o, ouça a Jesus. Isso é obra do Espírito Santo. Ele foi enviado para glorificar Jesus. Deus, o Pai, recomenda-o. E ele próprio convida você a vir. Que mais você pode desejar? Exausto estás, desanimado. Sofres dolente aflição? Vem a mim, diz alguém e vindo, goza a paz no coração. Se lhe peço que me aceite, vai me rejeitar? Não, enquanto o céu e terra não passar. Achando, seguindo, guardando, lutando, sua bênção é segura assim? Anjos, mártires, santos e profetas dizem sim. John Mason Neale. Você ouviu? Santos, apóstolos, profetas, mártires e o próprio Deus.
Estão todos clamando a você, ouça-o. Você já ouviu o coral maravilhoso? É certo que ele abençoa aqueles que a eles vêm? Anjos, mártires, santos e profetas dizem sim. Ouça-os. Ouça Jesus, creia nele e você verá que ele é o Filho de Deus, o Salvador da sua alma, aquele que fará por você infinitamente mais do que tudo o que você pode pedir ou pensar. Moisés tinha razão, a ele ouvireis.